Boa tarde, eu sou a farmacêutica Sara, farmacêutica aqui da Farmácia Municipal de Esteio. E eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre as insulinas, né? Um pouco sobre diabetes, mas principalmente sobre a insulina e o uso da insulina. Então eu vou mostrar os vários equipamentos que a gente tem, né, de aplicação da insulina. Então a gente tem, vou começar aqui pelo mais antigo, né, tradicional, que é o frasco, ampola de insulina e a seringa. Tá? A gente tem no município, né, dois tipos de insulina, que é bom frisar para não dar confusão. A NPH, que é uma insulina que é um pó suspenso num líquido, né? Então, ela é dessa forma e sempre precisa agitar antes de usar para a gente ter uma concentração bem homogênea. Ela tá dessa forma porque ela fica mais tempo agindo no organismo. Ela inicia mais lentamente a ação, demora um pouquinho para começar a agir e fica de 6 a 8 horas agindo até perder a sua ação. Então, ela é a base do tratamento, a insulina NPH, tá? Ela fica mais tempo agindo durante o dia. A insulina regular, ela é uma solução límpida, né? Ela é rápida. Então, ela é usada, ela começa a agir rapidamente e rapidamente atinge um pico e diminui, perde essa ação. Então, ela é usada para ajustar a glicose no sangue, ou seja, nas refeições, quando sobe mais, café da manhã, refeições principais, almoço, janta, usa ela para baixar mais rápido e não ficar muito alta a glicose nesse momento. Também ela é usada quando as pessoas têm um aparelhinho de medir a glicose capilar, aquela que faz o furinho na ponta do dedo e mede no aparelho. Também ela é usada quando a pessoa tem esse aparelho. Daí o médico faz, às vezes, uma tabelinha e diz, olha, se tiver 150 e 200, tu vai usar 2 unidades, digamos, né? Se tiver de 250 a 300, vai usar 4. Então, essa aqui, normalmente, começa já usando 10 unidades, não é um padrão, mas normalmente é uma quantidade maior, que aumenta. Enquanto que na insulina regular são quantidades menores, 2 unidades, 4 unidades, então não dá para trocar uma pela outra, né? Que vai baixar demais a glicose. Ela também não é usada só ela, essa aqui, a regular, enquanto que essa aqui, sim, a NPH se usa às vezes só ela. E depois se acrescenta a regular. A regular sozinha não é usada. Ela é usada porque ela é de ação rápida, então ela não mantém, né, muito tempo no organismo, então ela não funciona bem dessa maneira, tá? Para ser usada como no dia a dia como base. Aqui eu tenho dois tipos de seringa de insulina. Tá? A caneta de insulina de 100 unidades, tá? 100 unidades corresponde a 1 ml, tá? Que é a mais comum. Às vezes tem outros formatos e tal, mas 100 unidades. Essa aqui é a de 50 unidades e existe a de 30 unidades, tá? Bom, a primeira coisa que é importante a gente fazer quando a gente pega pela primeira vez a seringa, vou tirar essa ponta aqui de trás de proteção, é ambientar, ó, tá vendo que vocês estão percebendo que ela tá meio, eu tô tendo uma certa resistência aqui, ela é meio difícil de manejar. Eu vou fazendo, ela tem um líquidozinho lubrificante, no momento que eu fizer esse movimento, esse líquido vai mexendo ali dentro e vai deixando com que ela fique mais, ó, fácil de manejar, tá? Então, a primeira coisa é fazer isso aqui, tá? Vamos começar aqui com deixa eu só falar uma diferença importante entre essas duas seringas, que é bem importante olhar que seringa que você tá usando. Por exemplo, essa aqui, ó, a de 100, que é a mais comum.
Aqui tem 10 unidades, tá? Ali, ó. Tá vendo? Essa ponta aqui que marca no risquinho, 10 unidades. Então, cada unidade aqui, ó, não é uma unidade, ó. É duas. 2, 4, 6, 8, 10. Deu pra perceber? Estão vendo? Tá? Já essa outra, a de 50 unidades ou 0,5 ml, ela é, em vez de ser 10, o primeiro risquinho ali, o número, né, que a gente vê, é o 5, ó. Então, cada unidade é 1, 2, 3, 4, 5, tá? E a de 0,3 ou 30 unidades é a mesma coisa que essa de 50. Então, muita atenção, porque senão vai estar usando quantidades bem diferentes. Bom, vamos começar com o procedimento. Eu tô com ela, com o frasco ampola já aberto, tá? Ele vem com uma tampinha de plástico, que a gente tira, e depois aparece uma borrachinha. Essa borrachinha, o látex, a gente deve passar um álcool com uma gazezinha limpa, né? Pra desinfetar, e depois uma gazezinha seca, uma ponta seca, pra secar. Pronto. Aí a gente vai misturar, tá? A NPH precisa ser misturada, como eu falei, enquanto que a regular não precisa. Então, o ideal é colocar assim, ó, na mão, na palma da mão, com essa ponta virada para baixo. E nós vamos fazer esse tipo de movimento aqui, ó, rolar. 1, e vamos contar. A primeira vez, 20 vezes, tá? Quando for para aquele lado de lá, né? É uma convenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? E olha para ver se tá bem homogêneo, se não tem nenhum grupo, senão torna a misturar. Aí nós vamos tirar a tampa da seringa, vamos colocar a agulha ali na borracha, virar o frasco de cabeça para baixo, segurando ele ali em cima, e aqui embaixo a gente pega com a outra mão e vamos, digamos, se a pessoa for usar 10 unidades, tá? Aí, em vez de pegar 10, a gente pega mais duas unidades, que é para tirar o ar, porque todo injetável, ó, tirei, a gente tira o ar antes de aplicar. Então, eu vou segurar assim, ó, com o dedão aqui embaixo, os 2 dedos ali, até chegar no 10. Ó, tá vendo que saiu ali o líquido, né? Eu vou dar uma sacudidinha. A gente pode dar umas batidinhas antes também. Tá? E aí, depois disso, vamos preparar o local de aplicação. Aí existem vários locais de aplicação que podem ser usados. Vamos começar pelo mais conhecido, né? Mais tradicional, que é a barriga. Então, a gente vai medir 3 dedos longe do umbigo, no mínimo, para poder aplicar. Então, pode ser 3 dedos para o lado esquerdo, 3 dedos para o lado direito, 3 dedos para baixo, 3 dedos para cima. Então, essa faixa toda aqui não deve ser utilizada para aplicar, só fora dela. Aqui nós vamos fazer uma prega, tá? Uma prega com as mãos bem abertas, assim, bem larga, tá? Bem larga, para daí aplicar a agulha, tá? Nessa prega, e começar a apertar aqui no êmbolo da agulha, na ponta ali da seringa, para começar a injetar a insulina no nosso organismo, tá? Depois que terminar de injetar toda a quantidade que a gente colocou, a gente não tira imediatamente. A gente deixa, fica quietinha, fica segurando
conta até 10, bem lento, tipo 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, desfaz a prega primeiro e depois tira, tá? Aí a gente não vai ter nada mais aqui nessa seringa, porque a gente já aplicou inteiramente. Eu tô mostrando em cima da minha roupa, não cheguei a aplicar, mas é claro que vocês vão puxar a blusa, né? A pele, onde vocês forem aplicar, tem que estar íntegra, não pode ter nenhum, não aplicar em sinal, não pode aplicar em verruga, não pode aplicar em cicatriz, em tatuagem, em estria, né? A pele tem que estar intacta, não pode ter depressões estranhas, né? A pele lisa. Caso vocês forem fechar a agulha, tá? De preferência não. Quando forem fechar a seringa, vocês com a agulha, vocês façam isso em cima de uma mesa, de uma bancada limpa, porque se fizerem no ar assim, vão se machucar, tá? Bom, outra coisa, se forem aplicar a insulina regular, não precisa agitar. Vai fazer o mesmo procedimento de limpar, tirar a insulina, tirar o ar e aplicar. Isso de tirar o ar tem que ser feito a cada aplicação. E quando for a NPH, misturar a cada aplicação. Se caso tenha que usar a regular e a NPH ao mesmo tempo, tá? Aí, por exemplo, vou usar de manhã no café a regular, mas também uso a NPH. Então, eu vou primeiro pegar, deixa eu ver se isso aqui tá ambientado, tá? Primeiro eu pego a regular, digamos, 4 unidades de regular, né? Tô pegando agora a outra seringa, a seringa que é de 50. Então, se 5 é ali, 4 é aqui. Opa, eu fiz errado, eu tenho que tirar o ar também. Então, eu vou botar 5 e vou tirar o ar para 4. Tá? Aí eu vou pegar primeiro a regular, que é límpida, para depois pegar a outra que não é, que é essa suspensão, para não contaminar. Aí, aqui, digamos que eu pegue 10, se eu tenho que colocar 10, aí eu vou colocar 14. Aí eu vou colocar 15, tiro o ar. Ó, feito 14. Então mistura as duas, tá bem? É possível isso. Agora vamos tirar pra cá, tá bom? Bom, eu vou mostrar os locais de aplicação. Estão vendo aqui a figura? A gente tem, então, a barriga, tem a coxa, o braço e tem o glúteo, o bumbum. Então, na coxa, a gente faz assim, mede 4 dedos longe da virilha, 4 dedos longe do joelho e vai utilizar essa faixa aqui, bem próximo, bem lateral, tá? Ou essa parte abaixo, lateral também. Então, a gente tem 2 coxas para aplicar. O braço, a gente bota o cotovelo na mesa, afasta 4 dedos do cotovelo, 4 dedos do ombro, vai aplicar nessa faixa ou nessa faixa, de um lado ou de outro, onde é a gordurinha, onde é o abano, né? E o glúteo, a gente se marca assim, ó, imagina, né? Como se fosse uma cruz. Tá dando pra... Aqui, ó, uma cruz e essa parte superior externa é que vai se aplicar. O que é importante? A gente mudar
de local de aplicação, não repetir, né, intercalar, assim, um atrás do outro, porque senão a gente vai ter formação de caroço, a pele vai ficar roxa, dolorida, dura, né, que também, às vezes, eu já percebi pessoas com a pele, assim, uma área grande endurecida em função disso, que a insulina não consegue, não se consegue entrar com a agulha mais, né? É bem difícil. Então, a gente tem que variar. Aqui vocês estão vendo esses quadriculados aqui, ó, é porque a gente tem que marcar cada dia no lugar. 14 dias a gente tem que mudar. Se hoje aplicou aqui, depois ali, vai indo. Marca no caderno para saber qual foi no primeiro, no segundo, porque depois no 15º deve voltar, pode voltar para o primeiro local. E aí não vai machucar, não vai ficar dolorido, garanto que não, tá? A gente tem aqui um material que a gente utiliza de EVA, que a gente fez para ajudar nisso, nesse processo. Então, aqui ó, livra o umbigo e vai aplicando nesses locais marcados pelos buraquinhos, tá? Se for na perna ou no braço, a gente tem esse mais geométrico aqui, mais reto, né? Mais tipo um retângulo, que a gente também usa para ir aplicando. Tá, pessoal? Olhem bem a questão da a prega que eu falei, tá? É uma prega com os dedos bem afastados. Porque se a gente fizer uma prega assim, ó, meio justinha, não tá correto, tá? O que vai acontecer? A gente quer, a insulina precisa, ela é subcutânea, tá? Então aqui, ó, temos aqui várias coisas. A pele, a gordura, o músculo. Pele, gordura, músculo. A gente precisa que chegue nessa gordura, tá? Que é subcúteus, pele, subcutânea. Não pode chegar no músculo. Se fizer uma prega muito fina, muito assim, apertada, o músculo vem para cima, ó. E aí pode atingir o músculo, não vai ser absorvido onde precisa ser, não vai funcionar como deveria ser. Também tem que ter cuidado com crianças magrinhas, idosos magrinhos, pessoas muito magras em geral. Tem que cuidar conforme o comprimento da agulha, existem vários tipos de comprimento. Então, conforme for, se a pessoa é muito magra, talvez não possa ser aplicado 90 graus, que é como a gente deveria aplicar. E aí tem que ser aplicado 45 graus. Para chegar aqui e não aqui, tá? Agora, vamos ver a caneta de insulina. A caneta nós temos aqui no município também a NPH e também a regular. Elas vêm diferenciadas aqui, ó, verdinha a NPH, amarelinha a regular. Até tem dois traçados aqui, ó, dois risquinhos que facilita o toque, né, para identificar. A NPH também, ó, leitosa, como a do frasco. E a quantidade, eu não falei até, aqui nesse frasco, a ampola vem 1000 unidades, vem 10 ml. Este aqui também, tá? Esse aqui é mais gordinho, né? Esse aqui é mais baixinho. Já na caneta, vem 300 unidades, 13 ml de insulina. A insulina tá aqui, ó. É uma caneta já, não se tira nada, é uma caneta descartável, tá? Então, ela já vem pré-carregada com 300 unidades da insulina, NPH, tá? Aí, a caneta, a gente vai abrir, né? Abrimos. Aqui também ela tem essa parte porosa, onde vai encaixar a agulha. A gente vai passar um álcool com a gaze e secar com a outra ponta. Pronto. Ah, não sei se eu falei que na hora de preparar, acho que não falei, na hora de preparar para aplicar a insulina injetável,
agulha, tem que passar um alquinho no local onde vai aplicar e deixar dar uma abanadinha para secar e aí aplicar, tanto de uma quanto de outra, qualquer aplicação, tá? Agora eu vou tirar o lacre da agulha, vou encaixar e vou rosquear. Vou rosquear até, ó, deu um estalo, não deveria, até ficar firme, tá? Não pode rosquear demais para não destruir a caneta. Vou tirar essa tampa extra, ela tem mais uma tampa protetora. E essa tampa eu vou guardar, tá? Por que eu vou guardar? Porque quando eu for trocar de agulha, eu vou usar essa tampa e vou girar ao contrário. E vou tirar a agulha dela, fica protegida, não machuca. E vamos guardar na garrafa PET, tá? Ó, a garrafa PET, bota aqui dentro e vai guardando até encher, até chegar aqui, ó. Não dá pra encher até aqui a boca, porque senão machuca quem for lidar, for receber. E depois, quando estiver cheia, a gente leva ou na unidade de saúde, no posto de saúde, ou na farmácia municipal. Aqui também vai a seringa com agulha, toda ela vai ali dentro, tá? Bom, voltamos aqui para caneta. Vou rosquear, tirar a tampa, puxo assim, né? Se eu ficar rosqueando vai soltar. E coloco aqui do lado, depois eu guardo, tá? Aqui eu verifico se realmente tá bem fixa, tá? Não pode estar solto, porque senão vai vazar, né? E agora eu vou fazer a mistura, tá? A mistura que a bula indica para a caneta é diferente da mistura do frasco. Então a gente vai segurar firmemente a caneta para não voar. Com a ponta, a agulha para cima, deixa o braço ao lado e vamos mexer só o antebraço, fazendo um movimento como se fosse um abano, uma curva, um limpador de para-brisa, um saleiro, usando um saleiro para temperar, ó, pá. Isso aqui, tá? E daí quando chega aqui embaixo, essa mistura é uma mistura por inversão. Começa assim para a ponta para cima e vem com a ponta para baixo. A gente conta 20 vezes também. 1, 2, 3, 4 e por aí vai, tá? Não vou contar os 20. Nas próximas vezes, 10 vezes já é suficiente. Bom, e olha se misturou bem, se não tiver nenhum grumo, se tiver algum grumo, mistura novamente até ficar homogêneo. Depois de feita a mistura, a gente vai vir aqui tem um marcador, tá? E tem um botão giratório, esse preto, que a gente vai girar para cima. Eu vou girar uma unidade para tirar o ar. Sempre que tem um injetável, a gente tem que primeiro tirar o ar antes de aplicar. Aí eu vou segurar assim, ó, que nem um cigarro. Segurei aqui em cima, deixei o dedão para ter mais firmeza e aperto. No que eu aperto ali embaixo, né, no botãozinho verde, sai o líquido ali, estão vendo? Então, é isso. E aí, nesse momento, vocês vão marcar a quantidade. Vou mudar aqui, tá? Digamos que seja 20. Ó, o risquinho no marcador tem que estar apontando pro risco do 20. Se for... Tá vendo que aqui só tem números pares, ó. Se for 17. Ó, tanto faz girar pra cá ou pra cá, não tem problema. Se for 17, vai ser nesse risco do meio. Não tem o número, mas é 16, 18, 17 é o do meio, ok? Feito essa marcação, é a limpeza do local. Vou fazer agora na coxa, né? Diferente. Aí, vou passar o álcool, deixa secar. E aí, vou segurar assim, ó, bem firme, aqui com os 4 dedos, deixar o dedão para apertar. E aí, aqui eu não preciso, com a caneta, eu não preciso fazer prega. Eu vou simplesmente na perpendicular, 90 graus, tocar, né? Fazer com que a agulha penetre e começo a aplicar. Ok? No momento que vou aplicando, vou apertando, aqui vai girando, ó. Vai girando e vai entrando o líquido.
E até chegar no zero, encostar aqui, ó, que daí é porque todo o líquido foi injetado, tá? Terminou de injetar, espera, conta até 10 também, e aí tira, tá? Não precisaria fechar com a pontinha, tá? Eu vou fechar só... deixa eu mostrar pra vocês. Pra ver como é que fica girando, tá? Ó, aqui embaixo tá saindo líquido e aqui em cima tá girando, ó. Então ele tá fazendo, tem que ficar segurando, tem que ficar apertando, ó. Fica apertando o botãozinho e ele vai dando a resistência que é girando. Até chegar no zero. E contando até 10 para não voltar. Por que a gente conta até 10? Para não voltar o líquido. Porque senão pode voltar a insulina e daí tu não sabe mais o que tu usou e tá uma dose errada, né? Não tem como saber. Ó, caso for fechar, é sempre assim na mesa, mas evitando isso. A insulina regular é como a outra, é transparente, né? É rápida e tudo, a mesma coisa. E o procedimento é o mesmo, tá? Só não precisa agitar antes de usar, tá? Bueno. Deixa eu mostrar essa figura aqui. Quando usa a caneta, ó, não precisa fazer a prega, então, tá? É reto, porque ela é muito curtinha a agulha, muito fininha, então ela não vai passar de onde ela tem que chegar, que é a gordura, tá? Então não tem problema, pode usar ali. Certo, pessoal? Agora sim, ó, deixa eu explicar algumas coisinhas mais. A insulina, as de frasco, depois de aberta, elas duram 30 dias, tá? Em torno de 30 dias. Então, se tiver usando durante o mês, chegar no final do mês, nos 30 dias, e ainda sobrar insulina, não usa mais, descarta, né? Pode colocar na garrafa PET e troca pela outra que você recebeu, tá? A caneta dura 45 dias depois de aberta, tá? Mas a gente provavelmente vai usar mais rapidamente, porque vem 300 unidades aqui, enquanto lá era 1000. 3 ml vai mais rápido, tá? Local de armazenamento. A gente vai buscar a insulina na farmácia levando um isopor ou uma bolsa térmica, porque ela tem que estar protegida do calor. Aí a gente vai colocar elas ali dentro. Quando a gente chega em casa, a gente tira do isopor, tira da bolsa térmica e vai colocar na geladeira. Aí a gente precisa que essa insulina fique a temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura da geladeira. Mas, bem importante essa informação, jamais ela deve congelar, porque senão ela perde o efeito. E não adianta daí, mas eu vou voltar à temperatura ambiente e ela vai voltar ao efeito. Não, não volta mais. No momento do congelamento, ela perde o efeito. Então, longe do freezer, tá? A gente deve guardar. Se o freezer é em cima, guardar ali em cima da gaveta das frutas e verduras. Pode ser num pote de plástico ou vidro. Sugestão, aqueles potes de sorvete, né? Vazio, né? Limpinho. Bota ali dentro, fecha para não entrar água, se vazar alguma coisa, e deixa bem no meio desse espaço na geladeira. Não deixa encostado nas paredes, porque isso também pode provocar o congelamento. Se o freezer for embaixo, tem que usar em cima, ao contrário, tá? Bom, quando for tirar para utilizar, vai usar uma seringa, um frasco ou uma caneta de cada vez. Então, tirei para usar. Não devo usar gelado, porque também pode deixar roxo, ficar ardendo na hora de entrar o líquido, doendo e ficar dolorido e machucado e às vezes até com caroço. Então tem que esperar tirar uma meia hora, 1 hora antes para voltar à temperatura ambiente, o líquido, e aí poder aplicar tranquilamente. A caneta não deve retornar para a geladeira, porque senão ela não vai funcionar bem. Então, usou a primeira vez, em vez de ir para a geladeira de volta,
guarda no estojinho, guarda no quarto, numa gaveta, num lugar longe do calor, de mudanças de temperatura, de poeira. Ou dentro do isopor, ela sozinha, fora da geladeira, na gaveta também, porque se subir a temperatura mais de 30, deve ficar resguardado, mas não precisa voltar para a geladeira. O frasco ampola, como ele é mais suscetível, né, fica essa parte porosa aberta, pode deixar na geladeira e ficar tirando e voltando à temperatura ambiente para aplicar. Ou pode deixar fora, mas aí fechadinho, numa caixinha, protegido, também na gaveta do quarto e também dentro do isopor ou da térmica, da bolsa térmica, quando tiver uma temperatura muito alta. Não passar de 30 graus. Quando passar de 30 graus, evitar que passe de 30 graus. Então, deixe dentro desse espaço. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido, tenha sido produtivo para vocês, esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, tá? A gente tem os folders que a gente dá junto com as explicações, folder da caneta, tem um folder também aqui que as nutricionistas aqui da secretaria fizeram, que mostra algumas informações práticas sobre a dieta. Inclusive tem um prato ideal, que deve ser metade de salada e legumes, 1/4 de proteína, que são peixe, carnes vermelhas, frango e outros, queijos, leites, ovos, e 1/4 de carboidratos, que seriam arroz, a massa, o pão, né, as farinhas. Então, se a gente começar a treinar a comer metade desse prato de salada e verdura primeiro, depois a proteína e por último o carboidrato, a absorção da glicose vai ser reduzida e não vai subir tanto no sangue, tá? Pessoal, um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Tudo de bom. Pessoal, o que a gente recebeu agora, há pouco tempo, que veio do Ministério da Saúde aqui para a Secretaria, é as canetas e os tubetes, né, os refil, que daí a gente não precisa descartar, como a gente viu agora há pouco, que descarta a caneta, né, assim que usar, descarta inteira, e aqui não, aqui a gente reutiliza, tá, bem mais a favor da natureza, né. Então, assim, ó, tirei aqui o tubete, aqui tá a carcaça, né, da caneta. Aí a gente vai colocar vai limpar a pontinha ali onde vai colocar a agulha. Vai colocar ela assim com essa pontinha aqui pra baixo. E vai encaixar a outra parte rosqueando também. Tá? Já encaixou, na verdade. Aí a gente vai colocar a agulha, que é a mesma que usa na outra caneta. Vai encaixar ali, puxa e pronto, tá? A mesma coisa, vai marcar aqui, ó, mais maciozinho aqui, ó. E tem 1, 2, marca todo. Ah, não, aqui não, só o 1 ali, depois o 3 não aparece. Mas sempre os pares aparecem a numeração. Vai marcar, também vai apertar aqui pra injetar a insulina, né? Também vai misturar daquela forma. Mesma coisa, tá? Tudo igual a outra, só que essa vocês vão seguir reutilizando a caneta e descartar só o carpulho, tá? E tudo pode ir dentro da garrafa PET. No caso da agulha, da caneta que ela descartar, vai toda a caneta.
A agulha, vocês aqui na farmácia, o Ministério da Saúde, desculpa, diz que pode ser reutilizável a agulha 8 aplicações, tá? Aqui a gente usa e indica para as pessoas para 2 dias, tá? Então, se ela aplicar 3 vezes ao dia, que é mais ou menos o máximo que usa da NPH, ele vai usar 6 vezes a mesma agulha, tá? Então, terminou de usar nos 2 dias, tipo, hoje é terça, usa terça, quarta, quinta, troca. Tira rosqueando aqui. A seringa também, a gente faz a mesma coisa, ou seja, a gente costuma entregar os medicamentos para 60 dias e a insulina é um deles. E aí a gente dá 30 agulhas ou 30 seringas, tá? Para poder usar 2 dias a cada vez e depois descartar, certo?